Estou aqui com o presidente do PP, jornalista, político, desportista, polêmico, Jackson Rangel. Tudo bem, Jackson? Tudo bem, Rony. É um prazer estar aqui, né, falando para os internautas, e estou a seu dispor sobre qualquer pergunta, né? Vamos falar basicamente sobre as eleições de Cachoeiro, né? Você é presidente do PP. E o PP, como a gente sabe, segundo, né, algumas pessoas, ele está meio queimado, porque Paulo Maluf lá em São Paulo, Milton Baiano aqui no estado. Como é que você vê isso? Eu vejo com simplicidade, porque no nosso país não existe tradição partidária, ideologicamente falando. Todos os partidos, eles têm maus políticos neles. Vamos pegar o exemplo do PT. Agora acabou de ser condenado, né, um monte de ícones do partido. Mas o partido não vai deixar de existir por conta disso, porque também tem outros políticos que são bons. Então eu não vou pegar na referência de Maluf, eu tenho o Dornelles como referência, por exemplo. E quanto ao presidente, por exemplo, do meu partido, que é o Milton Baiano, que vai, eu creio, ele anunciou que deverá passar para o filho a presidência, é um caso diferente. As pessoas colocam tudo no mesmo vaso, na mesma vala, mas o caso dele foi um caso administrativo em que ele não apresentou defesa. Não foi nada de desvio, corrupção, isso tem que ficar claro. Como foi aqui a participação do PP Cachoeiro? A princípio você se mostrou afastado da coligação que apoiou o Lago Coelho. Tem algum motivo por isso? Depois, posteriormente, você se demonstrou, o PP se aproximou mais do candidato, na reta final. Mesmo assim... A verdade é que o PP, que hoje não é comissão provisória, é diretório, ele quis se apresentar, se apresentou. Ele estava debaixo do tapete, era usado apenas para tempo de televisão de outros políticos. Mas ele passou há um ano a ter vida própria, ou seja, a mostrar quem são os seus integrantes e participar de eleição, porque o partido não cresce se não participar de eleição. Não tivemos êxito, o êxito foi na visibilidade. Então isto nós conseguimos com grande sucesso. E sobre a questão da minha não participação, eu me licenciei temporariamente, logo após, quando não foi possível eu me candidatar a prefeito, para exercer as minhas funções de jornalista e como diretor da editora, porque também havia uma necessidade premente de que eu estivesse presente nas minhas atividades profissionais, né? Eu não poderia ficar por conta apenas de estar ali apoiando um candidato este ou aquele. Eu tive que optar de ser jornalista naquele momento. É bem verdade que a minha saída não foi uma saída positiva, não foi uma saída diplomática, ela foi uma saída doída, ela foi uma saída para mim que me violentou. E eu deixei bem claro isso numa matéria em que a Folha descreveu, e eu quero repetir de modo sucinto. Estava previsto que no grupo você seria o candidato? Não é do grupo. Eu fui autor da ideia do comitê suprapartidário, onde todos aqueles que queriam discutir Cachoeiro, qualquer um que quisesse discutir Cachoeiro, deveria estar lá. E lá, de modo transparente, por vontade daqueles que estavam debatendo sobre Cachoeiro, ficasse transparente o nome que sairia de prefeito a vice, e que fosse uma coisa que a população realmente olhasse de modo claro. E ocorreu, contra a minha vontade, que saiu da visibilidade, da transparência para casas de pessoas, para salas fechadas, para bastidores, aonde ficou combinado, mas não com o povo. E eu fui rifado nessa transição da transparência, da claridade para a escuridão. E ali escolheram
fizeram como fizeram e menosprezaram, vamos dizer assim, de certo modo, pelo menos a minha referência como presidente do partido e a minha referência como pré-candidato na época e candidato depois, né, confirmado pelo próprio partido. Então, foi algo que trouxe, de certo modo, prejuízos, eu diria, para a candidatura do Glauber Coelho. A minha não participação, a minha não inserção direta no processo. Uhum. Porque eu lembro que as notícias que estavam circulando, principalmente no jornal Folha do Espírito Santo e no site, eram sobre os dois candidatos. Você não estava fazendo distinção. Hora criticava um, hora criticava o outro. Mesmo fazendo parte da coligação, você não... Certo, ali eu estava agindo, como eu falei, quando eu vim, né, quando tudo foi definido sem a minha presença, quando tudo foi definido sem a minha presença, eu vim para o meu quartel-general e fiz as análises, as matérias pertinentes, ora agradava um, ora não agradava o outro, mas volto a repetir, isso eu sei fazer autocrítica. O prejuízo maior ficou com o próprio Glauber, né, que você fala assim, mas por que você poderia ficar desde o início? Eu diria que sim, mas eu só vou onde eu sou convidado. Eu só participo onde eu sou convidado. Se eu não for convidado, eu não vou participar. Eu não vou entrar na casa da pessoa sem ser convidado. Na minha concepção, inclusive, a campanha não foi uma campanha muito bem feita. A do Glauber Coelho, estou me referindo. Por que você acha que ela não foi bem feita? Ela não foi bem feita porque o povo tinha que distinguir, não somente na questão de proposta teórica, mas na postura, na postura do candidato, que um é situação e o outro é oposição. Isso não ficou claro. Não estou dizendo sobre a questão de baixaria, de oposição, mas um enfrentamento de oposição naquilo que estava errado, naquilo que precisava ser consertado, naquilo que precisava ser inovado. E essa postura mais de embate, né, não aconteceu. Ficou uma coisa um pouco robótica, ficou uma coisa um pouco estática, né, enquanto que o prefeito ele teve uma mobilidade maior, até porque ele é o prefeito, e teve uma campanha que, inclusive, ela foi muito curiosa, porque ele disse que não fez nada, mas pediu uma oportunidade para fazer alguma coisa agora. E essa proposta venceu a do Glauber, que disse que ia fazer quase tudo, e, na verdade, o povo não confiou. E aí também há de sinalizar outros aspectos, né? Eu acho que com essa perda do Fundap, todo o prefeito já está demonstrando sinais de que Cachoeiro vai precisar de ajuda de fora para poder conseguir os recursos e ele conseguir cumprir com metade do que ele disse também na campanha. Olha, promessa de campanha só lembra quem analisa, quem é analista, quem é jornalista, quem é cientista político. Sim, mas depois o povo esquece muito rapidamente. Eu não conto com isso. E também eu acho também um blefe, tanto o governador quanto prefeitos reclamarem de situações de perda, porque perdeu o ROIDS, porque perdeu o Fundap, e que isso vai diminuir tantos milhões. Por quê? Porque eu tenho uma tese. É uma tese porque eu não experimentei, porque eu queria experimentar para provar que essa tese ia ser lei. Se você fechar os gargalos da administração pública, você pode fazer o que você prometeu, ainda sobra dinheiro. Quais são os gargalos? Os gargalos estão principalmente na área dos eventos, que são sempre superfaturados, nas obras que sempre tem aditivo, todos os contratos têm aditivos, então você fecha isso, gasta de modo competente, faz eventos com criatividade, né? É o chamado fazer muito com pouco. E aí você vai ter dinheiro para investir no magistério, que para mim isso é uma prioridade, educação, pagar bem os professores.
mas pagar bem mesmo. E você, com isso, você consegue realizar as obras de infraestrutura necessárias só contendo o mau gasto e os desvios. Então, eu entendo, é a economia que vai enxugar a máquina e vai fazer com que a gordura seja toda ela queimada, e aí nós vamos trabalhar com a realidade. Então essa choradeira, de modo geral, para mim, é apenas o seguinte: eu estou chorando porque eu não vou poder subtrair, ou não vou poder gastar com tanta bobagem mais, eu vou ter que comer o arroz com feijão, o bife, a salada e um prato que é super importante, vamos dizer, né? Então eu tenho uma ideia diferente. Alguém pode olhar assim de fora, está falando, quer falar é fácil. Era por isso também que eu queria me candidatar, porque é fácil eu dizer que é fácil falar. Então você fica assim, bem, então eu vou fazer para mostrar como que é feito. E eu, com 30 anos fazendo crítica de modo generalizada em relação a todos os setores, eu sei apontar onde, se eu sei falar onde está o erro, eu sei dizer onde que pode ser feito o acerto. Esta é a questão. E esse sonho não morreu ainda. Jacques, eu queria te agradecer por participar do programa Café.com, agradecer ao internauta e também falar que vou te convidar várias vezes para estar aqui conversando, tendo vários evangelistas, vamos falar sobre teologia, vamos falar sobre café também, sobre esporte, o Cachoeiro, que jogou recentemente aí com o Turma Maravilha do Botafogo. Você é Botafogo, Cachoeiro, né? É isso, exatamente. Então, tem muita história para contar, né? Mas vai ser um prazer para poder a gente fomentar, e eu espero que tenhamos outros convidados. Não há nenhum tipo de censura sobre quem deva ser entrevistado. Poucas pessoas sabem, mas aqueles que escrevem na revista Lei, escrevem no jornal Folha do Espírito Santo, sabem que nunca houve da minha parte nenhum tipo de censura em relação a textos. Isto é uma coisa que é raro, porque tem gente que pega lado e deve se pegar lado, né? Mas é bem verdade que prevalece o editorial da Folha, né? Eu posso escrever de uma maneira e, por exemplo, Joaquim Neiva escreve de uma outra forma, ele é do PT, por exemplo. Mas isso nada afeta, e eu gosto da pluralidade de ideias. Então eu agradeço essa oportunidade, esse café que a gente tomou. A gente aqui não tirou café frio nem café quente, colocou com Glauco, mas no futuro a gente vai estar aqui falando sobre teologia, por exemplo. É uma coisa que eu gosto. Tá bom, muito obrigado. Eu te agradeço.